Graça e paz. Vamos abrir a palavra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que Deus revele para nós a palavra dele, revele ao nosso coração. A versão que estou usando neste texto que foi lido para nós diz assim: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. A palavra vitória mexe com a cabeça das pessoas. Vitória é algo almejado pelas pessoas. No campo pessoal, no campo esportivo, no campo dos negócios e também no campo religioso. O que é vitória? Vitória, dentro do entendimento dos homens, do mundo, é ganhar, é sucesso, é estar no topo, ser bem-sucedido, ser próspero. Vitória do ponto de vista humano envolve conquistar, alcançar, envolve um conseguir do próprio homem. É comum a gente ouvir alguém dizer: eu lutei e venci, eu consegui ser um vitorioso. Até as bênçãos de Deus são vistas por esse lado. Eu consegui com a ajuda de Deus. Deus me ajudou e eu venci. Você percebe que Deus, nesse caso, no caso religioso, é um coadjuvante. O que é um coadjuvante? É aquele que participa ajudando determinada pessoa na sua função. É alguém que ajuda. O ator ou atriz que atua num papel secundário, ele é um coadjuvante, porque ele está contracenando diretamente ou indiretamente com um protagonista, alguém que está no papel principal. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Deus não está contracenando com a gente. Se você pensa assim, tira isso na cabeça. Deus, ele é responsável por tudo. Nós não somos nem sequer coadjuvante de Deus. Ele trabalha só. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem uma versão que é bem mais enfática,
que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Achou aí? Confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quanto que o Senhor faz? Ele faz tudo. Quanto sobrou para nós? Nada, irmãos. O Senhor faz tudo e não sobrou nada para nós, porque Ele faz tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Evidentemente que, como o irmão Zé falou, é preciso confiar, porque se não confiar, não entrega. Para entregar ao Senhor é preciso confiar nele, e quando nós entregamos, Ele atua, Ele faz, Ele trabalha, Ele executa. Ele tudo fará. Salmo 57, verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O Deus que por mim tudo executa. Quanto sobrou para mim executar? Nada. Deus está atuando, está fazendo. Ele diz aí: o Deus que por mim tudo executa. A nós cabe confiar, descansar nesse Deus Altíssimo, que pode tudo e que faz tudo e que está fazendo tudo por nós. Isaías 26, versículo 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. A versão que eu estou usando aqui diz assim: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Em nós. Aqui diz todas as nossas obras. Deus é aquele que faz. Ele tem prazer em fazer por nós. E nós só temos que confiar. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você espera no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, e Ele trabalha por você. E agora, a partir da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, são experiências compartilhadas. Ele está em nós. Ele está em nós. Em nós Ele vive.
Ele está em nós Ele trabalha. Eu só tenho que esperar nele, descansar nele, relaxar na suficiência dele. A nossa vitória é em Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é de Deus e Ele dá a sua vitória a quem Ele quer. E aqui diz: mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que Deus nos dá não é algo que conquistamos, mas algo que somos em Cristo. Esta é a grande diferença entre a vitória em Cristo e a vitória que o mundo tem, que o mundo oferece. O apóstolo Paulo não disse vá e vença. Ele disse: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é a nossa vitória. Não sou eu que conquisto a minha vitória, mas Deus me dá a vitória em Cristo. A vitória é uma coisa que Deus nos dá, portanto, não é algo que eu consegui, que eu conquistei. Vitória em Cristo não é algo que fazemos, mas algo que somos em Cristo. A nossa vitória, ela é em união com Cristo, tanto na sua morte, como também na sua ressurreição. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o vencedor, Ele é o campeão, Ele é o vitorioso, somente Ele. Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Cristo não vive em nós parte da sua vitória, não é uma vitória parcial. Ele vive em nós a vitória dele, toda a vitória dele. Deus não tem a intenção que você vença por sua conta própria. Você morreu em Cristo e acabou-se. Morreu e acabou-se. E agora Cristo vive em você. A vitória que Ele conquistou, a vitória que é dele, a vitória que é Ele em nós. Não mais eu, mas Cristo em mim. Para Deus, apenas isto é vitória. Não mais eu, mas Cristo em mim. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
isto é, por meio de Cristo, em Cristo. Mais que vencedor é a experiência de quem creu sua morte e ressurreição em Cristo. Creu que está em Cristo e Cristo está nele. A pessoa que crê que com Cristo morreu, com Cristo ressuscitou e Cristo está nela, está experimentando a vitória total de Jesus Cristo. É uma pessoa, como diz a palavra de Deus, mais que vencedora em Cristo. Mais que vencedor é a experiência de quem creu em Cristo. Creu que com Cristo morreu e ressuscitou. Fomos e estamos crucificados com Cristo, com Ele morremos e também ressuscitamos, e agora Ele está em nós. Em nós Ele é a nossa vida e Ele vive a vida que Ele é em nós. Isto é a vitória de Cristo. É vitória na alegria, no choro, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade, na fartura, na privação, na aprovação, na rejeição. É vitória em qualquer situação. É vitória em qualquer situação. Por isso que é diferente da vitória do mundo. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Eu gosto desta versão. Eu gosto desta expressão. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E o segredo de ser sempre conduzido vitoriosamente em Cristo é este: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim me conduz vitoriosamente na vitória que é dele. Somos conduzidos por Cristo que está em nós, que vive em nós e vive vitoriosamente o tempo todo e todo o tempo. Não é uma vitória temporária. A taça da Copa do Mundo de futebol está com a Alemanha, mas ela pode perder. Espero que aconteça. Ela pode perder, passar para uma outra seleção, mas a vitória de Cristo, irmãos, a vitória que temos em Cristo, ninguém tira de nós, porque é uma vitória que foi dita assim: sempre, 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 não acaba nunca, ninguém nos tira, porque é uma vitória em Cristo. Ele é o nosso campeão eterno, Ele é aquele que venceu, e a vitória dele não vence, não passa para outro, é dele, e ele vive em nós a sua vitória. É preciso apenas crer na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, e teremos o Filho de Deus vivendo no nosso interior. Com esta experiência, você poderá experimentar em seu interior a vitória e invencibilidade do Filho de Deus. O único viver vitorioso para Deus é o viver de Cristo. Se Cristo vive em mim, esse viver de Cristo em mim é um viver vitorioso.
Cristo vive a sua vitória e a sua invencibilidade em mim. Eu não tenho nenhuma condição, mas Cristo tem. Ele tem toda a condição. Jesus Cristo nos levou à cruz, nos fez morrer com Ele, nele. E na cruz, na nossa morte com Cristo, ali terminou a nossa vida pecadora. Vida pecadora, vida fracassada no pecado. Então, ali acabou. Na cruz terminou a minha vida pecadora e fracassada no pecado. Irmãos, o meu fim é o começo de Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Eu preciso ser levado ao fim de mim mesmo, para Cristo entrar e viver em mim a sua vida justa e santa e a sua vitória. Deus me deu Cristo para ser a minha vida e para viver em mim a vida que Ele é. A vida cristã autêntica é vitoriosa e invencível, apesar das circunstâncias, e não porque nós fomos livres dela. Não é porque fomos livres das circunstâncias, das dificuldades, que somos invencíveis. Não, não é por isso. Nós não fomos livres das dificuldades. Cristo é a minha invencibilidade. Ele, em qualquer situação. É vitória em qualquer situação. Em toda e qualquer circunstância, o crente salvo, porque tem crente que não é salvo. E não são poucos, lamentavelmente. Em toda e qualquer circunstância, o crente salvo pode dizer: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Graças a Deus que sempre me conduz vitoriosamente em Cristo. A nossa vitória é em Cristo. Por isso, jamais será tirada de nós. Em Cristo, a nossa vitória ela é contínua e indestrutível. A única maneira de ser conduzido vitoriosamente é em Cristo. Fora de Cristo não tem jeito, não tem condição nenhuma. Só em Cristo nós podemos ser conduzidos vitoriosamente. Se você está em Cristo, então está experimentando a vitória dele em todas as circunstâncias e sempre. É vitória mesmo quando tudo está dando errado. A questão é a seguinte: quem vive em mim? Eu ou Cristo? O apóstolo Paulo, de uma maneira categórica, respondeu: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode honestamente dizer que já não vive mais, mas Cristo vive em você? Você pode dizer agora, no seu íntimo, aí. Você pode dizer aí no pensamento, no coração, dizer assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
É interessante, irmãos, que a morte de Cristo na cruz, ela, aos olhos do mundo, foi uma aparente derrota. Lá estava um homem sangrando, pendurado em um madeiro, sofrendo nos últimos momentos, em suas últimas horas, né? Ele ficou ali na cruz algumas horas. Um aspecto terrível. Eu fico imaginando o aspecto de Jesus, né? Ali, sangue, poeira no rosto dele, ali naquele estado. Então, para quem não tem a revelação do Senhor, não conhecia o projeto do Senhor, estava olhando para o Calvário e estava achando ali que aquilo ali era uma derrota, ele estava ali derrotado. Mas não. Quando o mundo achou que Jesus Cristo estava sendo derrotado, pendurado em uma cruz, na verdade, ele estava conquistando a maior vitória do universo. Na cruz, Jesus destruiu totalmente a obra do pecado, colocou um fim cabal no imperialismo do demônio e salvou o universo. Não há poder maior do que este. Não há poder maior que o poder da cruz de Cristo. É a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Vitória maior não há. Jesus Cristo, nosso Senhor, é imbatível. A cruz de Cristo é a maior expressão de poder que esse mundo já viu. Não me refiro à cruz em si, mas o que aconteceu nela. Nela, Cristo foi crucificado e um pecador também foi crucificado com Cristo. Eu também fui crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Cristo crucificou com Ele a nossa velha natureza, ou o nosso homem velho, a fim de que o corpo do pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Você conhece uma vitória maior do que esta? Para que nunca mais venhamos servir ao pecado? Só Cristo poderia nos dar esta vitória sobre nós mesmos, sobre o nosso homem velho e sobre o nosso pecado. Graças a Deus. A minha crucificação com Cristo representa o fim de mim mesmo, da minha vida pecadora, o fim da servidão ao pecado. Estou alforriado, estou livre. Cristo vive em mim a vida real, vida eterna, justa
e santa. Eu não creio em cruzes, eu só creio numa cruz, a cruz de Cristo, onde Jesus foi crucificado por mim e eu fui crucificado com Ele, e também foi crucificado para mim o mundo. Porque tem gente que crê em cruz, né? Eu não creio em cruz. Crer em cruz é idolatria. Tem gente que carrega a cruz no peito. O Brasil é extremamente religioso, né? Até em jogo de futebol, o jogador entra lá, faz o sinal da cruz um monte de vezes, faz um gol, faz também, quando sai faz, né? Você vai nas igrejas, tem as cruzes altas, os cruzeiros. Eu não creio em cruzes, eu só creio numa cruz, a cruz de Cristo, onde Jesus foi crucificado por mim e eu fui crucificado com Ele. Esta é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Mas a vitória não para aí. A vitória de Cristo continua. Cristo ressuscitou e agora vive em mim a totalidade da sua vitória. Não apenas é difícil que você vença, mas é impossível que você consiga vencer. Por isso, creia a sua morte e ressurreição em Cristo. Cristo é o vencedor vivendo em você a sua vitória incontestável. Apenas creia. Creia e desfrute a vitória de Cristo, que é manifestada em cada momento.